Atos 9:31 diz: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Então, depois da morte de Estevão, da dispersão dos irmãos, nós conversamos sobre a ida de Filipe lá a Samaria, a evangelização em Samaria, a igreja tranquilizou. Aqui já está depois da conversão de Paulo. Paulo é o perseguidor. Quando Paulo se converte, parece que a perseguição para. E nessa ausência de perseguição, Lucas faz esse comentário. A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificava-se, caminhava no temor do Senhor, consolada pelo Espírito Santo. Consolo aqui é aquela ideia da presença ao lado. Não é enxugar lágrimas necessariamente. É aquela presença solidária, fortalecedora, encorajadora. O Espírito Santo fortalecia a igreja e a igreja crescia em número. Logo depois, Lucas conta 2 milagres interessantes feitos sobre o ministério de Pedro. Pedro sai de Jerusalém e vai a Lida, uma cidade próxima, caminho do mar. E lá em Lida ele cura um paralítico, Enéas, alguém que estava paralítico há 8 anos, e a cura é tão extraordinária, era um doente respeitado na cidade, conhecido, e aí as pessoas pedem para que Pedro fique por ali mais uns dias, e Pedro vai evangelizando. Pedro fica então em Lida alguns dias, e o evangelho prospera. Mas aí chega a notícia de Jope. Em Jope, uma cristã, uma mulher temente a Deus, chamada Tabita, muito amada pelos irmãos da igreja, faleceu. E as pessoas mandam chamar Pedro em Jope, em Lida, pedindo que ele vá a Jope. Ele chega em Jope e diz: o que é que houve? Olha, Tabita morreu, e Tabita é muito amada por nós, Tabita fez essas roupas. As pessoas chorando pedem a Pedro que faça alguma coisa. O texto dá a entender que ela já estava morta quando chamaram a Pedro. Então chamaram Pedro para ressuscitar Tabita. E Pedro deve ter ficado muito preocupado com essa situação, né? Já pensou? Alguém chamar você, morreu, mas a gente gosta demais dessa irmã, ela é muito necessária. O que você pode fazer acerca disso? E Pedro então pede que todos saiam, se ajoelha e ora. E aqui tem algo interessante no texto. Pedro se ajoelha, ora, Tabita abre os olhos, se senta na cama, e aí Pedro se aproxima e dá a mão a ela, ajudando-a a ficar de pé. Eu percebi que tem uma diferença entre o jeito de Jesus ressuscitar mortos e o jeito de Pedro ressuscitar mortos. E tem a ver com o que vem depois. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e o texto diz que Jesus tomou a menina pela mão e a menina levantou-se. O filho da viúva de Naim, Jesus toca na padiola que os homens estão carregando. O texto clássico fala esquife, né? Eles estão carregando o morto. E Jesus, ou talvez aqui, né? Jesus toca. Porque um judeu não podia tocar num morto, num cadáver, ou na roupa de um morto, porque ele se tornava impuro. E aí ele não poderia entrar no templo sem antes passar por um ritual de purificação. Mas Jesus não estava nem aí para isso. Jesus pega a menina pela mão. Jesus toca na padiola que está sendo transportado o morto. Pedro não. Pedro se ajoelha e depois que ela ressuscita, Pedro dá a mão para ela. Por que isso? Porque Jesus não se incomodava com os rituais de purificação típicos dos judeus. Nós estudamos isso no nosso grupo de estudos das segundas-feiras.
Jesus não se importava com esse negócio de lavar as mãos, de tomar o banho antes, de fazer isso, de fazer aquilo. Jesus não se importava com os ritos de purificação. Uma vez Jesus disse, é o altar que santifica a oferta ou a oferta que santifica o altar? Então Jesus tinha uma compreensão de si mesmo, que ele purificava as coisas, e não as coisas o contaminavam. A mulher hemorrágica, por exemplo, que toca nas vestes de Jesus. Ela não queria que Jesus tocasse nela para que Jesus não ficasse impuro. Então ela pensa em ela tocar Jesus sem que Jesus soubesse, para que Jesus não ficasse contaminado, segundo o rito judaico. Mas quando ela toca Jesus, Jesus sente que a virtude sai dele e ele fala, opa, parou aí, de mim saiu o poder, quero saber quem me tocou. E a mulher conta a história dela, eu sou uma mulher que sofro com fluxo hemorrágico, eu sou uma mulher impura. E Jesus fala, vai filha, tua fé te salvou. E Jesus não trocou de roupa não. E Jesus nem foi tomar um banho especial lá para poder ficar purificado de novo, não. Jesus entendia que ele purificava tudo que ele tocava. Jesus santificava as coisas. Mas Pedro ainda carregava aqueles anos todos de cultura judaica. Não pode isso, não pode aquilo, isso deve, isso não deve. Pedro ainda teve dificuldade de tocar numa morta. Depois que ela ressuscitou, Pedro tocou. A história que segue é prova do que eu estou falando. Como Pedro ainda observava as normas judaicas. O capítulo 10 conta a história de Cornélio, um centurião romano temente a Deus, que fazia orações, dava esmolas, e Deus interessou-se em salvar Cornélio. Deus quis que Cornélio ouvisse o evangelho. E para isso Deus mandou um anjo, um mensageiro na casa de Cornélio, dizendo, Cornélio, manda homens à casa de Simão, o curtidor, lá em Jope, e na casa de Simão está hospedado Pedro. Diga aos seus homens para trazerem Pedro até você. Pedro tem coisas a lhe dizer, Pedro tem algo a lhe ensinar. Então, Deus não manda o anjo pregar o evangelho para Cornélio, mas manda o anjo chamar Pedro para que Pedro lhe pregue o evangelho. A iniciativa é de Deus. Mas Deus sabe que Pedro vai ter dificuldade para entrar na casa de um romano, de um gentio. Cesareia do Mar é onde ficava a sede do governo romano na Judéia, porque era exatamente o porto por onde os navios podiam chegar. A tropa chegava por ali, os suprimentos chegavam por ali, então era uma área estratégica de defesa mais segura para as autoridades romanas. É por isso que Cornélio vivia nessa cidade, assim como Pôncio Pilatos. Então Pedro estava em Jope quando ele recebe aqueles dois homens. Mas antes, Deus deu uma visão para Pedro. Por volta do meio-dia, Pedro está com fome, a comida não sai, ele provavelmente estava andando de um lado para o outro, a comida não fica pronta, Pedro subiu no terraço. Quando ele sobe no terraço, ele tem uma visão. Uma espécie de lençol, um pano muito grande, desce com os animais que os judeus não comem, animais impuros. E aí a voz do céu fala assim, levanta, Pedro, mata e come. Levanta, Pedro, mata e come. E Pedro fala, não, senhor, de forma nenhuma. Nunca entrou comida impura na minha boca. Olha aí. Nunca entrou comida impura na minha boca. Pedro respeitava as regras de dieta dos judeus. Nunca tinha comido uma orelhinha de porco, gente. Uma bistequinha de porco. Essa semana eu estava com preguiça de cozinhar na hora do almoço. Falei, oh meu Deus, que mistura eu vou fazer? Estou com uma preguiça. Aí cheguei lá no açougue, eu vi aquela bistequinha de porco. É isso. Cheguei em casa, pinguei limão, passei como é que é aquele negócio lá, o tempero pronto que vem lá, né? Fritei, resolvido o meu problema.
10 minutos, não tem trabalho, né? Fatiadinho, prontinho. Pedro nunca tinha comido uma bistequinha de porco. Ô, homem pobre, só comia peixe. E hoje a gente vai dizer qual o problema de comer carne de porco, mas naquela época era pecado. Mas por que Deus deu essa visão para Pedro? Porque Pedro ia ter que entrar na casa de um romano. E a visão e a palavra foram dadas 3 vezes. 3 vezes Deus fala com ele. Levanta, mata e come. Aí ele fala, não comi coisa impura. E aí a voz do céu fala, não chame impuro aquilo que Deus purificou. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Deus teve que falar isso para Pedro 3 vezes. Depois que Pedro ouve 3 vezes de Deus, não considere impuro aquilo que Deus purificou, chegam os homens de Cornélio dizendo, nosso senhor, centurião romano, Cornélio, pede que o senhor vá à casa dele em Cesareia. Pedro chega na casa de Cornélio e fala, olha, eu normalmente não entraria aqui. Deixa eu até ler textualmente as palavras de Pedro, né? Estou agora em Atos 10, verso 23. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos, depois nós sabemos que são 6 irmãos, também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou, mas Pedro o levantou, dizendo, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Então Cornélio foi humildemente diante de Pedro, entendendo que ele era um mensageiro de Deus, né? E Pedro levanta, não, homem, somos iguais. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, e olha o que Pedro diz, vocês sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Eu quero trabalhar só essa ideia aqui. Depois pode-se ler o capítulo todo, pode ver o episódio, como é que foi. Eu vou contar ainda alguns detalhes. Mas eu queria me concentrar nessa questão de ser impuro um gentio e ser puro um judeu. De ser digno de receber o Evangelho um judeu, mas de não ser digno de receber o Evangelho um gentio. Talvez você se lembre lá do episódio de Davi e Golias, quando Golias fala lá uns impropérios contra o Deus de Israel, e Davi fala assim, eu vou acabar com esse incircunciso. Ser circuncidado era ser judeu, descendente de Abraão, fazer parte do povo da aliança. Ser incircunciso era ser impuro, era ser estranho, era ser, como disse Paulo aos Efésios, era ser um estrangeiro para a aliança. Você está afastado de Deus. Pedro e os outros cristãos ainda não haviam tido consciência de que eles deveriam pregar o Evangelho para gente de todo o povo, língua, tribo e nação. O Evangelho ainda estava restrito em judeu pregando para judeu. Como a gente viu semana passada, né? A ida aos samaritanos foi algo acidental por Filipe, um dos diáconos, nem era um dos apóstolos. Então o coração de Pedro ainda guardava estas coisas de puro e impuro. Eu não toco no defunto para não ficar contaminado, eu não como carne de porco, certas aves eles não comiam, um monte de coisa. Então era a ideia de que ser aceito a Deus, perante Deus, tinha a ver com comida e bebida.
Lá adiante, Paulo vai escrever aos Romanos: o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas naquela época, Pedro ainda tinha dificuldades de imaginar que se ele comesse determinado alimento, Deus não o aceitaria. Deus o rejeitaria. Se ele tocasse num cadáver, ele não podia entrar em adoração, porque Deus não o aceitaria. Ele estava impuro. Havia tantas regras na lei, gente, que vocês não têm ideia como a lei era complicada. Então eles cocheavam entre Jesus dizendo: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, vocês têm. Eu estou com vocês, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vós, desde que ninguém tenha comido carne de porco. Vocês entendem como não faz sentido Jesus dizer: quando vocês se reunirem, eu estou ali com vocês, mas eles ao mesmo tempo ficarem preocupados se eles estão puros ou impuros, segundo a lei de Moisés? Quem é digno, quem é indigno? Então a visão dos animais impuros pega, eu gosto de colocar o pega junto, né? Porque para matar você tem que primeiro pegar, né? Então assim, pega, mata e come, né? Mas o Pedro fala: não, nunca comi coisa impura. E Deus fala: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E o mais interessante é quando Atos capítulo 11 vai contar que ele chega na igreja de Jerusalém e ele é sabatinado pela igreja. Ele é chamado de lado, aliás, não é nem de lado, é chamado na frente da igreja, né? Quando Pedro voltou para Jerusalém, Atos 11, 2, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, aí Pedro conta a história da visão, do anjo, da descida do Espírito Santo. O que eu quero dizer para vocês hoje? Eu acho que nós temos que de vez em quando parar para avaliar se nós não estamos chamando impuro aquilo que Deus já purificou. Se nós não estamos mantendo afastados aquilo que Deus quer aproximar. Ainda há muito legalismo no meio dos cristãos. Nós achamos que o pior já passou. Hoje pela manhã eu fui numa Assembleia de Deus, gente. Eu não fui de paletó, eu não fui de gravata, e não tinha ninguém de paletó e gravata. Algumas irmãs estavam de calça comprida. A líder da escola dominical, cabelinho curto, chanelzinho, me chamou lá. De boa, tudo tranquilo. Nem parecia as antigas Assembleias de Deus da época do Luciano. Puxa vida. Que diferença, né? Há muitos anos atrás eu fui pregar numa Assembleia de Deus do Recanto das Emas. Eu estava lá no púlpito, lá a gente tem que ficar no púlpito, o pessoal não dá moleza para a gente. E aí o pessoal do louvor, eu já contei para vocês, né? Um irmão forte assim, negro, com um brincão de brilhante assim na orelha, que não tinha como não ver, né? Eu falei assim, rapaz, teu pastor já viu isso? Está liberado, pastor. Então nós já vivemos coisas, né? O Isaac não poderia ter cavanhaque, né, Isaac? Porque não podia ter barba. Puxa vida, né? Como já foi difícil ser crente. E a gente superou essas coisas. A gente superou essas coisas. Que nós chamávamos de usos e costumes, né? A questão da roupa, a questão de uma bijuteria, de uma maquiagem. Hoje ver um homem de cabelo comprido não é a maioria da igreja, mas já não causa nenhum escândalo. Se a gente vê um rapaz de rabo de cavalo, hoje a gente já não se assusta. E ver uma mulher de cabeça rapada também está tudo bem, está tranquilo. Cada um sabe como é que se livra dos seus piolhos, está tudo bem. Né? Cada um tem o cabelo que quer, pintar o cabelo, não pintar, cortar, não cortar, ter barba, não ter barba. A gente superou essas coisas. Mas ainda tem coisas que nós somos legalistas.
E é complicado a gente ficar entre dois caminhos. Porque tem hora que a gente vai por Moisés. Eu contei para vocês a história, né, do meu sobrinho, que o pastor dele tentou dizer para ele não tatuar o corpo. Chegou, olha aqui, leu lá Levítico, né? Pastor, leu Levítico, não marca teu corpo. Aí meu sobrinho rapidinho olhou o versículo anterior. Então, pastor, eu não posso marcar meu corpo, o senhor não pode fazer a barba nem aparar a costeleta. É o mesmo capítulo. Eu sigo a sua regra desde que o senhor siga as outras, né? Então tem certas coisas que estão lá, gente, que não fazem mais sentido para nós, mas tem muita coisa que a gente ainda se agarra. E mais do que isso, a gente oprime pessoas. A gente discrimina. Alguns têm dificuldade com o visual de algumas pessoas, achando que o visual faz diferença para Deus. Eu não sei se é porque eu sou paulistano e o rock na igreja começou lá em São Paulo, né? As cavernas de Adulão, essas igrejas underground, né? Essas igrejas diferentes, essas coisas começam normalmente no Rio, em São Paulo, e o rock particularmente começou em São Paulo. São tantos anos que eu vejo surfistas adorando a Deus. Eu me lembro quando começou o movimento dos surfistas de Cristo. Imagina uma igreja no litoral, no domingo de manhã, os caras pegavam onda, e do jeito que eles vinham da praia, com chinelo, camiseta, aquela roupa de surf, eles entravam para o culto. E está tudo bem. Ou às vezes eles vinham com aquela roupa para depois pegar a onda, porque a igreja ali entendeu que era mais importante ter o surfista dentro da igreja. E as primeiras igrejas que acolheram surfistas foram assim. Era uma minoria, era uma igreja estranha, que alguém dizia, Deus me livre, que igreja é aquela? Olha o jeito que aqueles rapazes vão para a igreja. Mas eles foram parando com as drogas, parando com as farras, se convertendo a Cristo, guardando a santidade, se casando na igreja, mas eram surfistas, qual o problema? Agora são os motociclistas, né? Nós estamos na fase dos homens cinquentões, sessentões, deixar a barba crescer, ficar bombado. O Jorge vai comprar uma moto, vai não, Jorge? Então, aqueles homens que vão lá, compram a moto, daqui a pouco vem lá esquadrão de Cristo. Qual é o problema, gente? De o cara resolver ser um motociclista gospel. Mas pastor, olha o visual, olha não sei o que lá. O que que tem? O que que tem? As novas discussões são esses pessoal que está na igreja, mas também é artista fora da igreja. Não é? Priscila Alcântara é a nova vítima, não sei, já deve ter mais gente apanhando além dela, né? Mas Priscila Alcântara deixou de ser uma cantora gospel para virar uma cantora pop. Tá, para algumas pessoas ela desviou da igreja. É possível que ela não esteja indo em igreja nenhuma, é possível. Porque talvez nenhuma igreja queira recebê-la, é possível. A minha questão é se Deus a rejeitou. E não sou eu que vou julgar quem Deus aceita, quem Deus rejeita. Ah, mas ela fez isso para ser aceita na Globo. Problema dela. O que você tem a ver com a vida dela? Ah, mas eu não acho isso certo. Não faça. Se você não acha certo, você não faz. Mas quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós para dizer se Deus aceita o louvor dela ou não? Se Deus ouve a oração dela? Eu estou usando ela como um exemplo. É uma pessoa famosa, conhecida, é um caso público, vamos dizer assim. Mas há tantos outros que enfrentam isso. Na minha juventude, nós tínhamos na igreja o Juca. O Juca era uma pessoa muito simples, muito tímida, um excelente contrabaixista, mas o Juca tinha algumas dificuldades que ele não conseguia emprego. Ele tinha dificuldades cognitivas, dificuldades motoras, mas era um excelente músico. Aí o Juca conseguiu arrumar emprego numa churrascaria. Ele tocava, depois do culto, ele saía da igreja, ia lá e tocava numa churrascaria. Aí os irmãos quiseram proibir o Juca de tocar na igreja.
Eu era jovem ainda, nem era pastor ainda. Eu falei, gente, vocês vão pagar o salário do Juca? É o único ganha-pão dele. Ah, mas isso não é certo, tocar numa churrascaria. Eu falei, qual é o problema? Fica tocando música do mundo. Eu falei, tem música de outro planeta? Já faz tempo que eu penso assim. Não é de hoje, não. Porque eu olhei para o meu amigo Juca, meu colega de composições, a gente fazia música juntos. Eu sei como o Juca era um homem temente a Deus, de oração, um menino de Deus. Mas ele precisava de dinheiro. E depois que ele passou num concurso da prefeitura, pronto, parou de tocar na churrascaria. Mas que direito tinham os irmãos de ficar julgando, condenando? Então a gente precisa superar essas coisas. A gente precisa superar essa dificuldade que nós temos de colocar o padrão que Deus deve aceitar as pessoas. Esse é o nosso padrão. Essa é a nossa forma. Nós temos o nosso jeito de ser e de viver. Meus filhos aprenderam mais ou menos o meu padrão. Mais ou menos. Pois desenvolve o padrão deles. Agora, nós não podemos determinar o padrão de todo mundo. Nós somos uma comunidade. Quem gosta do nosso jeito de ser, fica conosco. Quem nos acha pouco santos, porque a gente não se importa com certas coisas, é possível que diga, eu não me sinto confortável aqui. Por quê? Porque essa igreja, eu acho que não, eu não concordo com isso. Então tá, se você tem dificuldade, tudo bem, a gente respeita a sua consciência. Mas nós não devemos colocar a dificuldade para as pessoas. Devemos deixar que as pessoas decidam sua vida. Que as pessoas decidam seus caminhos. Então nós temos que superar os nossos preconceitos. Porque isso que Pedro tinha é simplesmente preconceito. Ele considerava impuro aquilo que Deus já havia purificado. Cornélio era um homem que Deus já havia aceito. Deus havia aceito as orações de Cornélio, Deus havia aceito as esmolas de Cornélio, e um anjo veio dizer, Cornélio, Deus tem visto você. Só te falta uma coisa, Cornélio, você tem que conhecer Jesus. Mas chama Pedro, que ele vai te apresentar Jesus. Deus já havia aceito Cornélio, mas para que Pedro aceitasse Cornélio, ele teve que ver um lençol e ouvir a voz do céu dizendo, não chames impuro aquilo que Deus já purificou. Então não sou eu, nem é você quem vai dizer quem Deus aceitará na sua presença. Deus decide. Deus é suficientemente santo para santificar quem se aproxima dele. E Deus é suficientemente fogo consumidor para consumir aquilo que precisa ser consumido. Ou para santificar quem está chegando, ou até mesmo para preservar a santidade dos outros. Deus santifica a sua igreja. O Espírito de Deus faz isso. Vamos deixar que o Espírito de Deus santifique a igreja. Observe, a igreja estava em paz na Judéia, Samaria, na Galileia. Mas foi só entrar um gentio, convocar uma reunião. Mas depois a igreja ficou em paz, porque Pedro disse o que aconteceu. E as pessoas aceitaram. Mas Atos capítulo 15, o problema volta. Porque lá em Antioquia, muita gente se converteu. E aí uns irmãos vão de Jerusalém lá para Antioquia dizendo, olha, se esse povo aqui não circuncidar e não guardar a lei de Moisés, de modo nenhum vai ser salvo. Já quiseram colocar o jugo do judaísmo em cima dos gentios de novo. Aí teve que vir Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, capítulo 15 de Atos, leia lá, para dizer, não. O Espírito Santo desceu sobre os gentios, então Deus os aceitou. Nós não vamos pôr dificuldades a eles. Nem nós guardamos a lei de Moisés.
Por que vamos exigir deles? Então não vamos impor dificuldades aos gentios. Não é nosso trabalho, irmãos, colocar dificuldade para quem quer se aproximar de Deus. Deixa Deus fazer a obra. Deixa o Espírito Santo converter. Deixa o Espírito Santo santificar. Você anda em santidade. Você andando em santidade, o outro aprende. Mas não fica dando coice, expulsando ninguém, não. Deixa Deus fazer o que Deus quer fazer. Acolha, receba. A igreja de Jerusalém teve que aprender a conviver com os gentios, porque Deus sempre quis salvar os gentios. Então nós precisamos aprender. E quero finalizar com outra história interessante, né? Quando o movimento pentecostal aconteceu nos Estados Unidos, um dos elementos de destaque era um homem negro. E ele foi para o seminário. Quando ele matriculou-se no seminário, pentecostal, todo mundo cheio do Espírito Santo, falando em línguas. Como é o nome dele mesmo, gente? Deu branco aqui para mim? Daqui a pouco volto, né? Ele foi se matricular no seminário, aceitaram com uma condição: que ele assistisse às aulas no corredor, do lado de fora da sala. E a sua cadeira era posta na porta. Ele não se sentava dentro da sala. Por quê? Porque ele era negro. A igreja já foi racista. Profundamente racista. Mas a igreja teve que se converter. Então, a gente precisa superar os nossos preconceitos, superar os nossos problemas interiores e até mesmo culturais, para que a gente comece a entender que a igreja não é minha, não é sua. Aquele pão e aquele vinho representavam o corpo e o sangue de Jesus. Ele morreu por nós e por outros. E não somos nós quem vai dizer quem está dentro e quem está fora. É Deus. Nós vamos criar o nosso ambiente, onde nós nos sentiremos confortáveis e seguros dentro daquilo que nós entendemos ser o ideal para cada um de nós. E vamos ter suficiente compaixão e misericórdia para acolher, mas ao mesmo tempo suficiente sabedoria para orientar, de modo que Deus sempre nos santificará e sempre cumprirá a sua vontade em nós. É o Espírito Santo quem conduz a igreja. E Ele vai continuar nos conduzindo. A Escritura é excelente para nos mostrar os exemplos do passado e ajustarmos a nossa conduta no presente. Amém? Vamos orar. Senhor, nós cantamos que há um só rebanho e há um só pastor. Isso é fácil de cantar, Senhor. Difícil de viver. Há tantas formas de adorar, tantas formas de cultuar, tantas formas de crer, tantas liturgias diferentes, tantas regras. Muitas da Escritura, Senhor, mas muitas de nós mesmos. Muitas que já deveriam ter sido esquecidas, outras que precisam ser inventadas. Sim, Senhor, nós precisamos de um caminho de santidade. Nós precisamos de um caminho de justiça, de um caminho de verdade. Mas jamais de um caminho de hipocrisia, de um caminho de julgamento, de um caminho em que não haja compaixão e misericórdia. Porque os misericordiosos alcançam misericórdia. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. Os que têm fome e sede de justiça, Senhor, são estes que serão fartos. E nós queremos isto, nós queremos a justiça de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus. Mas também queremos o poder de Deus, a santidade de Deus, a verdade de Deus habitando em nós. Obrigado, Senhor,
porque aqueles homens do passado nos servem de exemplo, para que nós vejamos que eles também, como nós, tiveram que lidar com seus conflitos internos, tiveram que lidar com seus valores postos há séculos, e aprender, Senhor, aprender com a voz do Espírito, aprender com as visões, aprender com as profecias, aprender com as manifestações do Teu poder. Que o Senhor faz coisas extraordinárias, que o Senhor faz coisas novas, que o Senhor faz coisas maravilhosas, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Pedro aprendeu isso, Senhor. Pedro aprendeu que o Senhor não faz acepção de pessoas. E nós, Senhor, nós queremos aprender a aceitar tudo aquilo que Tu aceitas e a rejeitar, reprovar tudo aquilo que Tu reprovas, Senhor. Nós queremos andar com aqueles que andam contigo. Nós queremos ensinar o caminho ao fraco, ensinar o caminho à criança que ainda mal consegue caminhar. Nós queremos aprender com Jesus a ser tolerante, a ser amoroso. Se é preciso comer com publicanos e pecadores para lhes ensinar o caminho, que a gente faça isso. Se é necessário entrar na casa de um fariseu e cear com ele, que a gente faça isso. Que a gente alcance a todos, Senhor, sem perdermos a essência, o Evangelho de Cristo, aquele que nos salvou, porque nos amou antes que merecêssemos qualquer coisa. Que a Tua graça esteja conosco, Senhor, e que nós possamos refletir, olhar para dentro de nós e perceber se há algum caminho mau, para que o Senhor nos conduza pelo caminho eterno. Amém. Amém.